Boa noite, amigos e amigas do programa No Mundo da Bola. A partir de agora, vamos juntos ao vivo aqui pela TV Brasil e também pela Rádio Nacional. Nesse fim de semana, a Bélgica e o México confirmaram as suas vagas na Copa do Mundo na Rússia. Agora são 6 seleções classificadas para o Mundial do ano que vem. A gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Você viu agora há pouco aí a vitória do Grêmio sobre o Sport. Na Copa do Brasil, a decisão será entre Flamengo e Cruzeiro e começa essa semana. E também foi definida uma outra final da Primeira Liga, Londrina e Atlético Mineiro. Para falar desses e de outros assuntos, estão conosco no estúdio da TV Brasil, o jornalista, repórter aqui da EBC e também da Rádio Nacional, o Maurício Costa. Ele acompanhou a seleção brasileira lá em Porto Alegre e tem muitas notícias para trazer para a gente. No estúdio da TV Brasil em São Paulo está o jornalista Rafael Esgrilis. Outro convidado nosso aqui no Rio de Janeiro, ele também é jornalista, ele é do Museu do Futebol, é o Museu da Pelada, é o Sérgio Pugliese. E conosco também o comentarista titular do programa, o Márcio Guedes. Bom, o técnico do Corinthians, o Carille, disse que apenas outras 3 equipes têm condições de brigar pelo título do Brasileirão, o Palmeiras, o Grêmio e o Santos. Na Copa do Brasil, a final será entre Flamengo e Cruzeiro. Por conta disso, a pesquisa do No Mundo da Bola de hoje é a seguinte: quais serão as equipes campeãs das 2 principais competições nacionais de 2017? Essa é a nossa pergunta de hoje. Quais serão as equipes campeãs das 2 principais competições nacionais de 2017? Você responde pelo nosso facebook.com/No Mundo da Bola Oficial e também no nosso WhatsApp, que é o 21 971489270. E a pesquisa hoje não vai rodar só aqui não, hein? Tem muita gente participando. Maurício, começo por você. Boa noite. Tá contigo, Pepino. Boa noite, Bocage. Bom, para mim, Copa do Brasil, Flamengo. O Flamengo vai se vingar de 2003 e vai ser campeão, e no Campeonato Brasileiro, Corinthians. Flamengo e Corinthians. Já vou anotando aqui para depois a gente dar o resultado. Como eu disse, a pesquisa não roda só aqui, a gente tem as primeiras opiniões da nossa pesquisa de hoje. Vamos ver agora. Campeonato Brasileiro, Corinthians, sem a menor dúvida. Campeonato Brasileiro, Corinthians, sem a menor dúvida. A vantagem é muito grande. Copa do Brasil está indefinido. Pode dar um Flamengo ou Cruzeiro. Bom, as 2 partidas muito difíceis, né? Final da Copa do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Eu vou ficar com o Flamengo. Acho que o Flamengo, quando chega nessa reta final, ele tem todo o potencial para ser campeão. E com relação ao Campeonato Brasileiro, pela distância, né, do Corinthians, ele pode administrar muito bem e o Corinthians deve ser o campeão. Oi, Bocage. Acho que na Copa do Brasil o Flamengo vai ser o campeão e no Campeonato Brasileiro acho que dá Corinthians. Muito bem, tivemos aí o Parreiro, Jorge Ramos e o Sérgio Lobo Filho. Vamos a São Paulo, Rafael Esgrilis, prazer em recebê-lo aqui no programa No Mundo da Bola. E quais os seus votos para a nossa pesquisa de hoje? Boa noite, Rafael. Tudo bem, Sérgio, boa noite também, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu vejo o Corinthians pela vantagem já adquirida no primeiro turno, na primeira metade do campeonato, e eu vejo uma final muito acirrada da Copa do Brasil. Mesmo o Mano Menezes sendo muito copeiro, o rei do mata-mata, eu vejo o time do Flamengo com um corpo para ser campeão. Vejo um elenco muito mais pujante para ser campeão da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians, e na Copa do Brasil, o Flamengo. Muito bem, então voltamos para o estúdio. Vamos ouvir mais algumas opiniões sobre a nossa pesquisa de hoje. Roda aí, Brutus. Não foi? A gente pode ir daqui a pouco. Ah, tá aí, ó. Fala, Serginho, os amigos do No Mundo da Bola, que é o Tosa, da Tosacan, tudo bem? Meus 2 palpites para campeão da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro são Flamengo, e eu acho que o Grêmio vai conseguir pegar o Corinthians aí, tira essa diferença de pontos. Beleza? Boa noite aí a todos. Fala, galera do programa No Mundo da Bola, um abraço, Serjão. A equipe do Corinthians fica com o Campeonato Brasileiro, sim, fica aqui em São Paulo, o título, mas não com essa diferença de 10 pontos que temos hoje no campeonato. Vai apertar um pouquinho. Já o título da Copa do Brasil fica com o Flamengo por ter uma melhor estrutura, um time melhor e um treinador bem melhor do que tinha anteriormente. Abraço! Boa noite, Bocage. Boa noite, pessoal do No Mundo da Bola. Bem, eu acho que o Corinthians vai ser o campeão brasileiro. O primeiro turno foi impecável, ele começou mal o segundo turno, mas eu acho que vai se reerguer e ganhar o título sem muita dificuldade. Na Copa do Brasil eu acho que é mais parelho. O Flamengo tem mais elenco, mas o Cruzeiro tem feito melhores jogos fora de casa e vai jogar o segundo jogo em casa. E isso tem sido um diferencial nos últimos anos.
Então acho que o Cruzeiro leva a Copa do Brasil. É isso aí, um abraço, bom programa. Agradecendo aí a galera do Twitter, o Tosa, Can, Rádio Coringão, Nils Colina, participando também do nosso programa. Boa noite, meu amigo Sérgio Pugliese, meu xará. E a sua opinião na pesquisa de hoje? Boa noite. Eu acho que vai dar Cruzeiro. Mesmo sem o Sassá, né? Porque eu acho que o Sassá não pode jogar, não é? Não. Então, o Sassá jogando já ia ser mais difícil ainda, mas eu estou acreditando que o Cruzeiro vai levar esse título. E eu acho que o Corinthians também acho que já levou. Eu acho que vai ser muito difícil torcer para o meu Vasco, pelo menos tirar uns pontinhos dos que estão tentando aí a liderança, mas acho que vai ser difícil tirar do Corinthians. Muito bem, então. Mais um voto para o Corinthians e mais um voto para o Cruzeiro. Voltamos à participação no programa de hoje da nossa pesquisa para mais 3 opiniões. Saudações, galera do No Mundo da Bola, um abraço aí especial pro Boccaccio e pra toda a mesa. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem o melhor elenco dos que disputam o título, mas eu acho que o título está mais para o Corinthians com o Grêmio. O Grêmio, pra mim, é o que briga, e eu apostaria entre Grêmio e Corinthians, posso até estar errado. Na Copa do Brasil, apesar do Flamengo ter o melhor elenco, eu aposto no Cruzeiro, o Cruzeiro de Hudson aí, né, ressaltando o erro do São Paulo em trocar o Hudson pelo Neilton, né, eu tô apostando no Cruzeiro e briga entre Corinthians e Grêmio. Um abração para todo mundo. Boa noite, pessoal, tudo bom? Das 2 equipes campeãs esse ano, uma será o Cruzeiro, e seremos penta, galaremos o Grêmio entre os maiores campeões da Copa do Brasil, mas o brasileiro é muito difícil tirar o título do Corinthians, eu acho que fica com ele sim. Valeu, abraço, até a próxima. Muito bem, tivemos aí o Bandana do São Paulo, o Luiz Lécio do Nils Colina, obrigado pela participação de vocês também. Do Cruzeiro News, Luiz Lécio do Cruzeiro News, que isso, nada de Nils Colina. Bom, Márcio Guedes, nas redes sociais o Rodrigo Marcos Costa, Corinthians ganha o Brasileirão e o Cruzeiro a Copa do Brasil, ele é de Teresina, no Piauí. O Michel Dias, do Rio de Janeiro, Corinthians campeão e Flamengo na Copa do Brasil. A Maria Antônia Campos, também do Rio de Janeiro. Eu gostaria muito que desse Flamengo nos dois, mas está difícil, viu? Então deve dar Corinthians, na opinião dela. E o Rugney Ferreira, o Timão, será o campeão brasileiro e a Raposa será campeã da Copa do Brasil. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E no nosso WhatsApp, Márcio Guedes, boa noite, eu sou o José Novaes de Feira de Santana, o campeão brasileiro será o Corinthians e o Cruzeiro da Copa do Brasil. Entrou tanta mensagem agora aqui, mas eu vou dizer para você, na Copa do Brasil dá Flamengo, porque ganhou do Fogão, diz ele aqui. Ah, é? Mas, aliás, ele dizia... Na Copa do Brasil, por ter conseguido ganhar do Fogão, o Flamengo merecia, mas vai dar Cruzeiro. E no Brasileiro vai dar o Corinthians, é o Gerson de Brejo Santo. Brejo Santo. Maurício esteve lá já, né? Não. Não? Não, não contou as histórias de lá? Não, Brejo Santo jamais. Ceará não? O Sérgio, Ceará. É? Ceará, eu fui Brejo. Bem. Mudou de lugar, acertou. Acertei, porque negócio de Ceará, Brejo, eu fui lá. Acertei. Seu voto, Márcio Guedes, boa noite. Boa noite. Olha... No Campeonato Brasileiro, eu acho que a vantagem do Corinthians é muito boa. São 7 pontos hoje, né? 7 pontos. Eu acho que mesmo com o jogo com o Grêmio, seriam que o Grêmio ganhe, ficariam 4 pontos. Mas é difícil tirar essa diferença. O Corinthians é um time bem estabilizado. Eu acho que é o Corinthians. Como palpite, o Corinthians, embora admita que possa até haver uma surpresa, a surpresa seria o Grêmio. E no Copa do Brasil está tudo muito equilibrado, pode acontecer qualquer coisa, mas para quebrar um pouco essa corrente aí, tem muito Flamengo, eu vou chutar Cruzeiro aqui. Deu empate. Deu empate? Então eu sou o voto Minerva, Cruzeiro. Então, voto Cruzeiro. Então, na pesquisa até o momento, o Corinthians fica com 90% dos votos. E Flamengo e Cruzeiro dividiram opinião. O Flamengo, nos nossos votos aqui, teve 12 votos, o Cruzeiro teve 11 e o Parreira que ficou em cima do muro. E você não quer dar seu voto? Não, não dou opinião nenhuma. Já falei que você acha? Aqui, Flamengo, eu não dou Cruzeiro? opinião aqui. Mas eu vou dar o seu voto. Você é Flamengo, vai dar Flamengo. Vai dar Flamengo. E no Brasileirão vai dar Corinthians. Pois é. Então pronto, Márcio Guedes já respondeu por mim. Ele tem todo o aval para isso. E agora é com você em casa. Quais serão as equipes campeãs das 2 principais competições nacionais de 2017? facebook.com/No Mundo da Bola Oficial. Nosso WhatsApp é o 21 971489270.